acreditem, a xenofobia, que é essa discriminação com pessoas de outros países, né, que vem de fora, chegou a nós brasileiros. Pra vocês terem uma ideia, a pesquisa feita lá mesmo, tem um órgão lá em Portugal que se chama Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, CICDR. Eles botaram exatamente isso, que de 2017 para cá, a discriminação contra brasileiros cresceu 433% em Portugal. E a gente tem a opção eu tenho a opção de paciente que foi morar em Portugal e já estava descrevendo isso, né? E aí eu vou dar 2 exemplos, que esse saiu até na mídia, esses exemplos. Um rapaz chamado Pedro, e o Pedro foi fazer pós-graduação, mestrado, em Portugal, mas num curso que é o mestrado em inglês, né? Isso é muito comum na Europa, porque ele já estava muito mais familiarizado com a língua inglesa, até nos termos técnicos da área dele. E aí ele tinha todas as aulas em inglês, estava indo muito bem. Quando chegou a prova, uma das provas, a professora aplicou em português. E aí ele não foi bem. Aí ele falou: professora, o curso é em inglês, eu queria fazer a prova em inglês, porque eu sou acostumada em inglês há muito tempo, eu me desenvolvo, e tem coisas no português de Portugal que eu não tenho essa habilidade. A senhora posso refazer a prova em inglês, que eu tenho certeza que eu vou tirar uma nota muito maior? Ela olhou para ele e falou assim: lamento, meu querido, se você não sabe português, porque português original é de Portugal, lamento você. De graça. O garoto tirou 6, estava acostumado a tirar 9 e 10. Ele achou lamentável. O que ele fez? Pegou a transferência, foi para a Inglaterra, está morando na Inglaterra, fazendo seu mestrado, indo muito bem, obrigado. Disse que não vai tirar Portugal por esta mulher, certamente, mas que ele gosta muito de Portugal, pretende voltar a Portugal a passeio, rever amigos que ficaram, mas para morar, nevermore. Então, assim, não é esse paraíso. E é muito interessante, porque aí tem um outro exemplo que é pior, porque esse foi estudar numa escola de língua inglesa, uma menina que ela lá namora um americano ou canadense. E ela, para fazer surpresa ao namorado, é brasileira, essa menina, ela fazer surpresa ao namorado, resolveu ligar para um restaurante que inaugurou, que disseram que era maravilhoso e não sei o quê. Ela ligou, olha, queria fazer isso na segunda-feira, queria fazer uma reserva para mesa, aquela mesa tal que dá para o lago, para sexta-feira. Aí, não tem vaga. Não tem vaga? Mas agora... Não tem vaga, já está ocupado, tá? Aí ela ligou de novo, ela falou, deve ser o cara que está mal-humorado. Aí ligou de novo, era uma mulher, não temos mais vaga. Aí ela ficou com aquilo na cabeça. Aí quando o namorado chegou, falou: amor, você pode fazer um favor para mim? Liga e fala em inglês, porque ele é anglófono. Anglófono é a pessoa que tem a língua inglesa como primeira, como língua mãe ou dominante, foi educado ali. Aí pediu para ele falar inglês. E aí ele foi, pediu a reserva, na hora fizeram a reserva. Ela falou: não estou acreditando. Liga para o outro restaurante, vamos marcar na quinta. Que também ela não estava conseguindo. Ligou, marcou. Eles não marcavam para os brasileiros. Não, e é surreal isso, né? Porque se a gente for ver, o movimento que a gente aceitou... Eu tenho pacientes que moram hoje em Portugal, tem negócio em Portugal, mas para ter negócio em Portugal, você tem que ter um sócio português, senão eles não deixam um brasileiro sozinho abrir um negócio. Então você precisa de um sócio português. E aí a gente fica achando, gente, que loucura, os portugueses vieram para cá, eram que abriram os primeiros armazéns, os supermercados. Eu nunca vi, né, da parte da gente, a gente fazer esse tipo de preconceito. Havia umas piadas, né? Seu Manuel do armazém, aquela coisa, a gente brincava. Mas em termos de prejudicar, de não marcar um restaurante... por exemplo, crianças, eu tenho crianças que foram para lá e que falavam assim, fale direito, fale português de Portugal. Criança que acabou de chegar. E disse, carioca, então... É muito triste isso, né? Porque, assim, é claro que eu acho que a gente vive um momento muito ruim mundial com essa xenofobia.
até pela crise, pela guerra. Então, assim, toda vez que você tem um movimento muito de pessoas, é sempre muito difícil chegar num país novo. Mas, olha, eu acho que é muito ruim você sair do teu país, porque ninguém sai do país por nada. Né? Muitos brasileiros hoje saem por falta de oportunidade de trabalho, outros porque foram vítimas de violência. Eu acredito até que a grande maioria é vítima de violência, e aí resolveu tentar de outra forma. E muita gente boa que vai lá para trabalhar, não está indo lá para tentar explorar, não. Eu fiquei muito triste, porque assim, de 2017 para cá, 433% o aumento de xenofobia contra os brasileiros. É muito triste. O mundo realmente esqueceu o que Cristo falou, definitivamente. Então, assim, não sei, fiquei triste de saber disso, porque eu tenho grandes amigos portugueses, tem pessoas na família, né, que vieram e aqui ficaram, e os sogros da minha irmã, que eu tenho o maior carinho, sabe? Então, assim, é uma história muito bonita entre dois países para estar numa coisa assim. Xenofobia é demais, né? Aí é demais. E eu falo isso para todo mundo também, porque, por exemplo, os ucranianos provavelmente vão sofrer isso em algum momento, porque 12 milhões de pessoas não saem de um país e adentram pela Europa e não vão ter. E só para a gente finalizar essa questão de xenofobia, existe hoje um grande movimento de alemães que estão indo para o Paraguai. Por quê? Porque estavam na Alemanha e são contrários à política de recebimento, né, de pessoas estrangeiras. Então, assim, essas pessoas estão saindo da Alemanha para ir para um país que não exige que eles podem se manifestar do jeito que eles quiserem, né? E que são pessoas extremamente xenofóbicas. Aí eu parei para pensar, porque isso já aconteceu há muito tempo atrás. Isso aconteceu na época de Hitler, né? Isso aconteceu na época que muitas pessoas foram para o Paraguai por serem nazistas, depois que acabou a guerra, para poder continuar tendo a liberdade de ser nazista. Tem alguma coisa que está fora do ar, realmente, e essa coisa eu digo, as pessoas definitivamente não entenderam a história de Jesus Cristo.